Seja bem-vindo ao Bíblia Todo Dia. Agora vamos do capítulo 97 até o 102 de Salmos. E já quero começar com um versículo forte. Uma lição para nós, né? O versículo 7 do capítulo 97. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. No Antigo Oriente, quando uma nação conquistava outra, as pessoas interpretavam a vitória como um sinal que os deuses do povo conquistador fossem mais poderosos do que os deuses do povo derrotado. As vitórias de Deus sobre as nações sempre envergonharam seus ídolos e seus respectivos adoradores. Então não é de se admirar que o povo de Israel se regozijasse muito, pois as vitórias de Deus comprovavam que somente Ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Hoje em dia, ainda há pessoas que se curvam diante de ídolos feitos por mãos humanas, mas há pessoas que não se curvam diante desses, mas se curvam diante de ídolos que elas mesmas criaram, né? E pode ser tudo aquilo que elas reconhecem que está acima de Deus, e pode ser como o dinheiro, poder, o prazer, o reconhecimento. E isso tudo é muito complicado para uma vida cristã genuína. Por quê? Porque tudo aquilo que alguém serve e se sacrifica por ele é o que ele adora. Lá no Salmo 115 nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas já vá pensando sobre isso até que a gente chegue lá. O que você tem adorado? Né? O que tem tomado lugar aí do teu tempo com o Senhor, da tua dedicação com o Senhor, e fique atento a estas coisas. Já no capítulo 98, diz que o que Deus fez por Israel foi um testemunho às nações gentias e uma vívida demonstração de sua fidelidade, da sua aliança, do seu amor pelo seu povo. Sem dúvida, o salmista volta os olhos para algo que vai além de uma vitória local, uma vez que ele escreve sobre o testemunho desses acontecimentos às nações, que ele cita no versículo 3, a terra, toda a terra no versículo 3 e ao mundo no versículo 7. Este é um salmo messiânico, aponta para a volta de Jesus Cristo. Salmo 99 fala sobre um trono de graça. Para você se achegar ao trono de um rei, e aqui cabe uma reflexão muito importante, você precisa de permissão, mas nós, os filhos de Deus, temos livre acesso ao seu trono por meio de Jesus Cristo, né? Na antiga aliança, Deus provia sacerdotes que atuavam como mediadores, mas nos dias de hoje, Jesus Cristo é o nosso mediador, né? Para quem crê. Você crê? O trono de Deus é um trono de graça e nós podemos nos aproximar dele. E não só com adoração e louvor e oração, mas também com os nossos fardos e necessidades. Deus se interessa por você completamente, inteiro, né? Deus se interessa pelas suas dificuldades, Ele quer saber. E o que devemos fazer diante de um Deus como esse, que se assenta em um trono assim? Devemos adorá-lo, devemos exaltá-lo e lembrar que ele é santo, 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 santo. No capítulo 100, esse salmo ele serviu de inspiração para muitos hinos, muitos cânticos. Ele é considerado um salmo real e sua ênfase é sobre o governo soberano de Deus, a bondade dele com seu povo, a responsabilidade das nações em reconhecê-lo, a importância do povo de Deus exaltar e adorar o seu rei. Então, repetidas vezes, vamos ver nas Escrituras que uma vida cheia do Espírito Santo, ela é comprovada através da nossa alegria, através da nossa gratidão e através da nossa submissão. 3 coisas importantes. Vemos isso aqui no livro de Salmos, mas nós também vamos ver isso em Colossenses e também vamos ver em Efésios. O cristão, ele deve ser sempre controlado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que andam juntas e possuem, e todos os adoradores, né, todos os filhos de Deus possuem essas características. Então pense aí, querido, quanto você é grato
quanto você é alegre e o quanto você é submisso, o quanto você tem se submetido à vontade de Deus, à palavra de Deus. Capítulo 101. É muito provável que este salmo de consagração tenha sido escrito antes de ter começado o reinado de Davi em Jerusalém. Podemos chamá-lo de um curso básico para liderança. Olha aí, Salmo 101, você que é líder, né? E não pense só num chefe numa empresa, um gerente, um líder de célula, um líder de ministério, não. Todos nós devemos liderar, começar pela nossa vida, né? Então veja aqui que nós já temos aqui alguns conceitos essenciais para que você seja bem-sucedido. Então a primeira coisa é a dedicação. Davi aqui ele deixa claro que não pode haver separação alguma entre a vida pessoal e uma vida oficial, entre a vida privada e entre a vida pública. Davi sempre quis que o reino fosse caracterizado por misericórdia e justiça, pois é deste modo que Deus governa o mundo. Porém, ao contrário de Davi, o relato de nossos pecados não foi escrito para todo mundo ler. Graças a Deus, né? Não seremos perfeitos, mas devemos ser dedicados, íntegros de mente e de coração. A segunda característica de um bom líder é o discernimento. O líder ele deve determinar para si os melhores alvos, pois é a sua perspectiva que vai determinar os seus resultados. Davi estava aqui à procura de fiéis, não de pessoas que pensam em si mesmas e possuem uma língua enganosa. É importante que os líderes cultivem a humildade e liderem como servos, mas sempre tendo discernimento. Terceira coisa é a determinação, né? Ele já declara desde o início através de alguns verbos e você vai poder ver lá. Como cantar, eu vou me portar com inteligência, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Então, essas atitudes que trouxe disciplina para a vida de Davi e precisa trazer para a nossa também. Irmãos, todo líder ele tem que ser dedicado, ele tem que ter discernimento, ele tem que ter determinação e tem que ter disciplina, tá bom? Capítulo 102 e último desse vídeo. Um dos primeiros passos para encontrar a paz e a vitória é aceitar o fato de que haverá mudanças na nossa vida, tá bom? Sempre haverá mudanças, mas a nossa reação determinará o que essas mudanças farão em nós e por nós. Então o salmista aqui ele se volta para o Senhor e ele lembra que a aliança de Deus não muda e o caráter dele também não. Então o salmista encerra sua oração lembrando das gerações futuras, porque ele tinha certeza que a vitória viria. Que hoje a gente também possa se preocupar com a obra de Deus na terra e com as gerações futuras que virão quando não estivermos aqui mais. Mas nós também hoje precisamos pensar nas crianças e investir nelas, né? Precisamos investir também nos adolescentes, nos jovens. Por quê? Porque nós ocupamos lugares diferentes na sociedade. Mas se todos estiverem focados na vontade de Deus, na palavra de Deus, por onde qualquer um de nós estiver, o reino será estabelecido. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.